Muito boa noite, começando mais um Conexão Mente-Corpo. E o tema que eu trago hoje é sobre o foco, os conceitos que o neurocientista Daniel Goleman trouxe no livro com esse mesmo nome, Foco. Você anda muito disperso, muito distraído, começa uma coisa e não termina, e aquela sensação de que você não consegue chegar ao final de uma atividade, você começa e não termina e vai, esquece a chave, não sabe onde pôs, e está com muitos estímulos, entra no mundo virtual e ali você se dispersa, sem muita produtividade. E é isso que a gente vai falar hoje. Foco, ela está intimamente ligada com uma ferramenta do nosso cérebro chamada atenção. E ela é flexível e ela pode ser tornar-se com maior habilidade. Nós podemos potencializar essa ferramenta do nosso cérebro, aqui dessa região neocórtex, né? E a gente vai falar sobre isso. Então, o que acontece? A ciência cognitiva, ela realiza vários estudos sobre concentração, sobre memória, sobre aprendizado, e está totalmente ligado a essa área do cérebro que é a atenção. E a gente precisa entender esse processamento. E as crianças hoje em dia, elas estão em outra realidade, né? Muitas estão diagnosticadas com TDAH erroneamente, por conta que elas estão muito agitadas. Muitas vezes é a maneira de ensino. Nós temos muitas informações, nós temos muitos estímulos, nós estamos numa era já digital, é uma realidade que não se volta atrás. A gente não vai retomar atrás, a gente vai avançar. A era digital é uma realidade. Então, como é que você quer manter uma criança sentada naqueles meios antigos? O professor passa o conteúdo, aquela aula maçante, ele precisa se dispersar. Ele vai se dispersar naturalmente, ainda mais se não fizer sentido a realidade dele. Então, nós precisamos nos adaptar a novos métodos de ensino e entender como a ferramenta do nosso cérebro funciona. Mas nós adultos também temos dificuldade de manter o foco. Começamos uma tarefa e não terminamos, entramos um minutinho, começamos a ler um livro e paramos, começamos a fazer outra atividade, esquecemos a chave, o que eu vim fazer aqui mesmo, e não tem nada a ver com doença degenerativa, por exemplo, ou senilidade. Tem pessoas, advogados, que se automedicam, e médicos também, em inúmeras profissões, porque não conseguem ler contratos, por exemplo, os advogados, porque se dispersam, precisa da medicação para déficit de atenção. Médicos, residentes de medicina, também fazem isso, falando livros inteiros eu não estou conseguindo, então eu preciso focar. Mas o que acontece com o nosso cérebro que faz isso? Nós temos dois tipos de distração, porque o cérebro ele economiza energia. Já pensou se você guardasse tudo na tua mente, os estímulos que você tem? Por exemplo, a tua língua na tua boca, o gosto que você teve do abacaxi. Não, não vai reter esse tipo de informação. Então temos as informações sensoriais, que é essa que eu citei, e as informações, né, as distrações emocionais, que são as emoções que a gente passou. O cérebro muitas vezes bloqueia para você sobreviver. E a gente precisa aqui ter três, para viver uma vida harmoniosa. O Goleman fala que é necessário ter 3 tipos de foco. Quais são os focos? O primeiro é o foco interno, né? Eu olhar para dentro de mim, perceber
porque eu vou ampliar aqui a minha sintonia, a minha intuição, a sintonia, eu vou sintonizar com o meu eu, com o meu corpo, com as minhas sensações. Esse é o foco interno. Por que será que isso está acontecendo em mim? Nossa, com uma dorzinha aqui, uma dor de cabeça, isso não é... Sabe, a minha sudorese, o meu pulso cardíaco, a gente não tem esse foco em nós. O segundo tipo de foco é o foco do outro. Para a gente ter uma vida equilibrada, a gente tem que ter 3 tipos de foco. O primeiro é o interior, o segundo é o foco no outro, porque se você vive num mundo que o outro não é indiferente, você não vai ter uma vida equilibrada. Então, desenvolver a empatia na dor alheia traz o equilíbrio para você. E o terceiro foco é o ambiente, é o mundo exterior. Um líder, se não tiver foco nele, interior, ele vai ser totalmente desconectado da realidade, não sabe o que ele quer, não sabe quais são os sentimentos que estão permeando o seu ser, não sabe o que está acontecendo com ele, nas suas aspirações, as suas metas, objetivos. Então ele vai estar totalmente fora da casinha, totalmente desconectado. Em compensação, se ele não tiver foco no outro, como é que ele vai ter uma relação saudável com outra pessoa? Como é que vai estar as interações, as relações interpessoais, que são a base da inteligência emocional? Né? A base, eu já falei aqui, né? A base da inteligência emocional é a somatória, inclusive esse mesmo autor, que é o Daniel, que pontuou isso. A base da inteligência emocional é a relação intrapessoal, eu comigo mesmo, e a interpessoal, eu com o outro. Então, se eu não tiver foco no outro, eu não vou desenvolver a empatia. Percebe? Uma tá ligado com a outra. E o terceiro foco é o foco no ambiente. Se a pessoa não está atrelada nas coisas que estão acontecendo aí fora, ele está fora da casinha. Então, desenvolver foco é uma ferramenta de uma parte do cérebro. Tudo bom, querido? E a gente tem que... Boa noite para todos que estão chegando aqui, né? E a gente precisa desenvolver essa questão dessa influência do foco, a importância de desenvolver o foco. Mas assim, de alguma maneira, né? Como a gente desenvolve o foco, sabendo que a atenção, né, o foco faz parte da atenção, é a máxima da atenção, é o foco. Então, precisamos nos conectar com o nosso corpo. O corpo é a grande ferramenta do foco. Né? Quando você olha para o teu corpo, você percebe. Então, por exemplo, eu estou lá no hospital digitando um e-mail, tendo a sala lotada, um no telefone, o outro ou no ambiente de trabalho, eu vou pedir silêncio para eu usar a minha concentração aqui? Não, eu preciso desenvolver a habilidade do foco. Eu tenho que desenvolver foco naquela habilidade que eu tenho que fazer ali. Né? Eu não preciso que todos parem para eu me concentrar. Então, por isso que é importante você desenvolver o foco. E o foco, gente, ele é uma habilidade que você pode desenvolver. De que maneira? Prestando atenção no teu corpo. Enquanto a atenção, a parte do neocórtex, o foco que dispersa, que faz a distração, que faz ele fecha no cérebro as distrações, né? É na ínsula, é na parte da ínsula. Então, por exemplo, eu estou lá passando o e-mail e todo mundo está falando. Como é que eu desconecto os sons externos para focar no algo que eu quero realizar? Começo, meio e fim. Né? Com atenção seletiva, que é um termo utilizado por Goleman, né? E todos sabem disso, né? Então, quando a gente desenvolve aqui a atenção, quando eu venho falando aqui no Conexão Mente-Corpo, da importância de desenvolver e de trabalhar o mindfulness, que é a atenção plena, é para você ter qualidade de vida. Você precisa se conhecer. Então, é muito melhor você fazer uma caminhada no meio da natureza para aliviar o teu estresse mental,
do que você caminhar no centro da cidade. A conexão com a natureza traz a nossa realidade sensorial, senso-perceptiva mais aguçada. A gente alimentar isso em nós, perceber isso. Então, esses 3 fatores são muito importantes. Tem alguns estudos que apontam que, por exemplo, os adolescentes norte-americanos, eles mandam 300 mensagens por dia. Você acredita nisso? De texto. Tem gente que isso significa, sabe, 30 a cada hora de hora acordada. E é muito mais. Essa é uma pesquisa antiga, imagina agora, né? Que as pessoas, o celular é uma extensão do corpo. Então a gente precisa se tocar isso, porque o que está acontecendo? Para a gente desenvolver o circuito cerebral da criança, eu vi que tem criancinhas que ficam na tela, digitando ali, ficam um maior tempo ali. E o circuito cerebral da criança, ela vai desenvolver no contato com gente, e não no contato com máquina. Então, quanto mais contato com máquina, mais propenso a déficit de atenção, porque os circuitos cerebrais estão empobrecidos. Então, a gente tem aqui vários estímulos. A sociedade moderna está nos trazendo muitos estímulos. Então, é importante a gente voltar para dentro e se conectar com nós. O foco em nós. O foco em nós, o foco no outro e foco no ambiente. E como a gente fazer esse foco, como a gente ter essa atenção plena para a gente ter uma vida mais plena e feliz. As pessoas bem-sucedidas, né, elas tiveram foco nas atividades que elas mais gostaram. Elas conseguiram o milagre, né, de conciliar o que ela gosta com o que ela trabalha. E aí o progresso é inevitável para uma pessoa que faz isso, porque ela faz com gosto. Agora, coloca uma criança numa sala de aula maçante, uma atividade que você não gosta, você vai querer se dispersar. Então a gente precisa rever alguns conceitos, diagnósticos antecipados, adultos que não, eu preciso de remédio, senão eu não consigo dormir. Tenta voltar para dentro. A cura é para dentro. Possibilita o contato com a natureza, puxa o estresse, descansa. Vai ver a natureza, vai dar uma olhada, vai se reenergizar da própria natureza. Nós somos a natureza, essa é a proposta. Né? Não estou criticando quem toma medicação, de alguma maneira, algumas são essenciais, até por conta do controle mental em alguns casos, mas assim, que seja o último caso. Tenta uma coisa mais natural, contato com a natureza. Né? Então, quando a gente trabalha essas questões dos circuitos neuronais em criança, é muito interessante, porque estudos mostram, né, e quem trouxe o Mindfulness no Ocidente, o Thich Nhat Hanh, ele desenvolveu um programa em escolas, em clínicas, em creches, trazendo o quê? Para as crianças pararem e voltarem para dentro, na atenção plena, meditação. A meditação é uma delas, o foco na respiração. Né? O foco na respiração é uma das habilidades maiores, porque o corpo vai desenvolver essa estratégia seletiva. Né? Uso constante de redes sociais podem tirar o nosso foco nas atividades do cotidiano? Como evitar? Muito boa pergunta. A gente precisa ter controle das nossas emoções, dos nossos impulsos, porque vira um hábito. Então é isso que eu estava falando, né? Essa pessoa que trouxe para cá, o João Kabat-Zinn, ele chama João Kabat-Zinn, ele trouxe o Mindfulness para o Ocidente e ele ampliou essa questão do foco em crianças, para elas criarem novos hábitos. E em clínicas, a gente usa isso lá em estudos na Unifesp, tem utilizado isso, o Mindfulness para dependentes químicos. Só de você fazer a meditação, de voltar para dentro, de perceber, pararam de fumar naturalmente, sem utilização de adesivos.
Então, quando você cria um novo hábito, é só você começar a fazer a meditação, você volta para dentro e você cria hábitos mais saudáveis. Então você vai ter uma alimentação melhor, né? Como deixar a rede social? Então você vai buscar por um sono, né, restaurador mais cedo. Você vai ter foco nessa meta que você quer ter, né? A gente tem falado aqui uma série que está uma atrelada à outra, né? Desde aquela listinha do ano passado. Então nós falamos sobre a procrastinação, falamos sobre o pragmatismo e agora nós estamos falando sobre o foco. É justamente para você criar novos hábitos, hábitos saudáveis, de qualidade de vida, de melhora. Isso não é a Marisa que está falando, são os estudos que apresentam, né? A ciência, a neurociência, principalmente, que está desenvolvendo no cérebro, os novos circuitos cerebrais são feitos através dos contatos com pessoas. E as crianças, quando elas têm um tablet e fica ali no quadradinho, cheio de circuito e ondas, são circuitos pobres. E os emaranhamentos a conexão da fala, da linguagem, do discernimento, da empatia, porque também se desenvolve a empatia também se desenvolve através de circuitos cerebrais, concorda? Porque você vai ter o foco em você, o foco no outro, né? Por exemplo, esse desenvolvimento de duas habilidades, né, que a gente fala, né, que é a autoconsciência, que é você gerir as suas próprias emoções, e a empatia, que é você tá olhando para a dor alheia, nas condições do outro. Isso a gente consegue desenvolver essa habilidade, são novos hábitos. Mas isso a gente vai conseguir não em livros e nem em tela de computador, a gente vai conseguir isso com pessoas, em contato humano. Né? Quanto mais gente, mais contato com gente, né? As crianças principalmente, melhor os circuitos cerebrais dela. O mapeamento cognitivo vai ampliar as relações, ela vai aprender de melhor a fala, a postura, a cultura, né? Os padrões, que nem a autoconsciência. O que você promove? Você promove a tua autogestão. O que é melhor para você, quais são os seus princípios. Por isso que quando a gente tem o foco em nós, né, é para desenvolver isso me faz bem, isso não me cai bem, esse alimento eu não gosto, olha, eu não permito que as pessoas façam isso comigo. E aí você vai vivendo uma vida com qualidade, né? Eu acho que é bem isso, né? Então quando o próprio João Kabat-Zinn, ele fala da respiração nasal diafragmática, que você vai ter total controle do teu corpo. Então, assim, não precisa ficar 2 horas meditando. Gente, é 5 minutos diário. Se você não tiver 5 minutos para você, você não tem uma vida. Já falei essa frase aqui várias vezes. Então, a gente tem a habilidade de desenvolver novas, né, condições. E tem uma coisa interessante, né, que eu vi um artigo hoje, eu até vou, se me permite, eu vou falar aqui da Marianne Cleaves Diamond. E ela é uma pesquisadora. E ela fala ela que desenvolveu a neuroplasticidade, né? Ela, em 1964, ela tinha evidências, né, da neuroplasticidade, né, da anatomia do córtex cerebral. Ela que pegou, ela e a equipe dela, eles conseguiram pedaços do cérebro do Einstein para desenvolver esse artigo. O artigo chama Artigo sobre o Cérebro de um Cientista. É sensacional. O nosso cérebro, né, antigamente a gente pensava que perdia neurônio. Não, hoje a gente consegue ampliar a nossa capacidade mental. Então, eu ando esquecendo a chave, eu acho que eu estou com problema mental, com problema degenerativo, com falta de memória, acho que é princípio de Alzheimer. Não, gente, não é nada disso. Esquece, Alzheimer é outro tipo de diagnóstico. Né? Também inclui aqui a absorção de açúcares. A gente sabe que, né, isso é um fato, a ciência já prova isso, mas também a gente precisa desenvolver em nós a capacidade de olhar para dentro, de se relacionar com o outro, estar atento ao ambiente, ter o controle das nossas emoções. É isso que vai ampliar essa capacidade da atenção. A atenção, que a máxima é o foco,
né? Ela permeia as grandes atividades mentais cerebrais, a concentração, a memória, as relações afetivas. Você percebe? Por quê? Porque se eu não tenho atenção no outro, né, eu vou estar no meu autismo, né? É um autismo isso, né? Eu ficar só em mim, eu não vejo o outro. As relações precisam ter atenção, né? A gente não tem como, né, você se relacionar com alguém se você não olha para a pessoa, se você não fala bom dia, se você não tem uma escuta. Então a atenção, que é uma ferramenta, né, que é uma parte nobre do cérebro, do neocórtex frontal, ela tem essa potencialidade de desenvolver em você habilidades extraordinárias para você ter uma vida melhor. Então, de que maneira, né? Abaixando as defesas, puxando o breque, sabe, fazendo a listinha. Quando você, um curso de habilidades que eu participei, ele fala assim, eu sempre achei, não, o canal sensorial da minha percepção do mundo é sinestésico, né, esse conhecimento, né, e visual. Então eu sempre anotei, qual a linguagem que você passa para o cérebro quando você anota, né? Não precisa guardar que eu estou anotando, só que eu não revejo, então o aprendizado é inútil, eu não guardo, eu não retenho. Meu filho, que hoje ele mora fora, eu me lembro que quando ele estava no ensino médio, ele teve um caderno nos 3 anos do ensino médio. Eu achava aquilo, falei, sabe, você está usando só um caderno? Mãe, está tudo aqui. Você percebe? Então as pessoas desenvolvem estratégias mentais que absorvem o conhecimento. Então ele o canal de absorção era visual, auditivo, não necessariamente sinestésico, percebe? Eu não, eu preciso anotar, mas às vezes isso é crença, né? Para você reter uma informação, ter novos aprendizados, você precisa de atenção seletiva para aquilo, né? Realizar uma tarefa começo, meio e fim, você tem que ter uma meta, micrometas também, diárias, né? E alguns cientistas falam que para você adquirir novos hábitos, você precisa de 21 dias consecutivos. Então põe um planejamento em cima disso, coloca horário para você entrar nas redes sociais, não disperse tanto, isso e pronto. Seja determinado, tenha foco, qual o objetivo? Ah, mas a minha vida não tem sentido, às vezes eu fico o dia inteiro em casa, já estou aposentado. Não, você pode adquirir um novo, sabe, uma metodologia, uma nova linguagem, um novo idioma, né? Você pode fazer novos amigos, buscar fazer caminhada. Tenha foco em você, né? Novas maneiras de se viver. Então as pessoas andam muito depressivas, muito reativas e muito isoladas. Nós passamos por uma pandemia que isso empobreceu as relações sociais. Estamos todos na defensivas, não sabemos mais se relacionar. E quando você tem uma fala de que você precisa desenvolver o foco, né, abaixar a guarda, ter uma relação amigável com o outro, com você principalmente, e ampliar a tua visão desse ser estar no mundo, poxa, possibilita isso para você, né? É uma reflexão produtiva que você faz da tua vida, né? Porque de alguma maneira, né? Se eu só tenho atenção, só tenho concentração quando eu falo quando eu fico quieta, às vezes é uma crença também. Você pode desenvolver o foco mesmo num turbilhão com pessoas, mesmo na bolsa de valores, todo mundo falando. Se você focar a tua atenção na respiração, né? Ou eu quero fazer um exercício aqui com vocês, né? Porque conexão mente-corpo tem esse desejo, né? Esse ideal, vamos dizer assim, né? De trazer essas reflexões e também a prática disso, que é um pouco do mindfulness que eu trago aqui, né? Ou dos pranayamas, da linguagem do yoga, ou da meditação, que é milenar. Então, você pode potencializar em você
né? Não fica com resistência. Ah, isso vai perder tempo. Não é ganhar vida, é ganhar qualidade de vida. Se você não voltar para dentro, você vai ficar sempre dispersa na loucura, sem foco, sem nada. E isso está sendo muito frequente, eu vejo isso diariamente, as pessoas reclamando, médicos falando que não conseguem se concentrar, parentes, pessoas que eu conheço que não conseguem desmamar, assim, né, não conseguem dormir, desmamar no sentido que a gente fala da medicação, né? Ah, sem a medicação eu não consigo dormir. Não tô contra, mas assim, tenta outras alternativas. Tenta você relaxar diariamente, possibilita isso para você. Então é isso. Então o que eu quero trazer para vocês, quando a gente fala assim, ó, entrando em atenção plena, o teu cérebro já acalma quando você começa a praticar. Então entrando em atenção plena, alinha a tua coluna. Vou dar um sinalzinho aqui do sino. Fechando os olhos, coloque uma mão sobre a outra, assim, ó. Sinta a tua palma da mão tocar na outra palma da mão. Observe a textura da tua mão. A sudorese, se ela está seca, se ela está áspera, se ela está hidratada. Faça massagem na sua mão. É a percepção sensorial, atenção na sua percepção. Agora, pegue a tua mão direita e coloque no teu pulso esquerdo. Olha, tente sentir o pulso do teu coração. Tem gente que tem dificuldade aqui. Um outro lugar legal é aqui, ó, 2 dedinhos próximo embaixo do ouvido, que é uma veia muito boa para você perceber o fluxo sanguíneo. Sente. Ou um ou outro. Inspira profundamente. É o teu mundo interior. Esses breves exercícios, essas micropráticas diárias, possibilita você ter um equilíbrio das tuas emoções, das tuas sensações, ampliar o teu horizonte intuitivo, da tua percepção intuitiva. O corpo, o Damásio, ele fala exatamente isso, né? Que vocês têm marcadores do corpo, né? E é interessante como o corpo ele tem uma certa sabedoria. Ele fala marcadores somáticos. Tem alguns exercícios sistêmicos que você percebe se o corpo, se aquilo é bom para você ou se não é, pela própria postura do corpo. O corpo tem uma sabedoria. É incrível isso, e você toma decisões melhores. Sabe aquele alimento que você fala, isso aqui não caiu bem? O corpo fala, não é legal, acho que eu não vou comer isso não tá com uma cara boa. E se você não tem esse olhar para dentro, né? O pessoal está perguntando aqui, chama o Damásio, né? Que é também um neurocientista brasileiro, que ele vai falar sobre os marcadores somáticos. E o corpo traz essa informação sábia daqui, certo? E ele vai trazer essa concepção intensa. Volte para o corpo, volte para dentro, observe você, observe os teus passo a passo, certo? E é isso, meus amores, a gente está aqui com conexão e a partir de fevereiro a gente retorna às quartas-feiras às 20h30, né? Foi só janeiro aí que eu tive que adaptar os meus horários
Então, a partir da semana que vem, o Conexão Mente e Corpo passa a ser ao vivo às quartas-feiras, às 20h30, tá bom? Aguardo vocês, gratidão e até o próximo programa.